Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos traz o conhecimento da verdade e a verdade que liberta. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos dá a orientação da realidade da nossa vida, da situação, da condição, nos mostrando saída, nos mostrando o socorro e nos mostrando a ajuda e nos mostrando o alvo para onde nós devemos nos dirigir, buscando o socorro de Deus. Amados, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, que curtem os nossos vídeos, que ainda não tomou uma decisão de fé por Cristo, negando-se a si mesmo e renunciando o mundo, você que possa ser ateu, possa ser uma pessoa que não tem nenhuma religião, que não crê em nada no lado espiritual, mas eu quero falar com você nesse momento, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, do seu credo que você crê. Eu quero conversar com você e quero lhe orientar, lhe advertir de um perigo muito grande que você está correndo. Independente da sua classe cultural, social, econômica, intelectual, independente do grau da esfera em que você esteja na sociedade. Eu quero falar sobre a situação terrível que se encontra a sua alma, você, no lado espiritual. As pessoas hoje não se importam com a realidade espiritual porque estão vivendo só hoje. Estão vivendo neste mundo aqui como se morreu, acabou, não acontece mais nada e daqui para melhor. Mas a realidade não é essa. Então hoje eu quero aproveitar você. Eu quero aproveitar essa oportunidade com você para levar a você uma instrução, uma advertência muito importante para a sua vida e para a vida de todos nós, seres humanos. Olha, queridos, a preocupação de Deus com o homem é muito grande. A preocupação de Deus com o ser humano é muito grande mesmo. Chega a ser tão imensa a preocupação de Deus com o ser humano, o cuidado de Deus com o ser humano, que na revelação do amor de Deus pela humanidade, Deus mostra por que revelou o seu amor, qual a situação pela qual Deus enviou a manifestação do seu amor para nós. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria chamar a sua atenção, você já parou para pensar nesse versículo, nessa palavra, nessa revelação que Deus nos mostra? Você já parou para entender o que essa palavra quer dizer para todos nós? Porque a palavra de Deus ela não é direcionada para um grupo específico, para um grupo isolado, não. A palavra de Deus é para toda a humanidade. A palavra de Deus é a orientação de Deus para todos os seres humanos na face da terra, independente de cor, raça, religião ou nacionalidade. A palavra de Deus ela nos traz a advertência que é muito importante crermos nela, porque bem-aventurados são os que creem. E ao momento que crer na palavra, ele passa a praticá-la. Porque o crer é a submissão àquilo que se diz, àquilo que se orienta, àquilo que se corrige. Porque crer quer dizer isso, submissão, se entregar, aceitar e se deixar dominar por aquilo que você crê, que é a palavra de Deus. Então você já parou para pensar nesse texto? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quero dizer para você que esse mundo aqui não é um mundo geográfico, não é o globo terra. Esse mundo aqui não é o cosmo. Esse mundo aqui são os seres humanos no geral, no todo. Esse mundo aqui é você. Esse mundo aqui são as pessoas, a humanidade, as pessoas. Deus amou você de uma maneira tão grande que enviou seu Filho Jesus para morrer por você, para que você não pereça, mas creia nele para a vida eterna. Se a gente parar para atentar o que diz essa palavra, muitas vezes nós pregamos, nas igrejas se prega, se anuncia, se fala, mas a gente não para ver o profundo dessa palavra. O amor de Deus está aqui revelado, no qual Ele nos deu a oportunidade de salvação através de Jesus Cristo. Observe que o texto diz: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de uma tal maneira, não se explica,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, é para todos, mas a condição é todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não faz acepção de pessoa, Ele chama todos. Agora a condição é crer em Jesus Cristo. É para todos, mas olha a condição: todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então eu quero chamar sua atenção para isso. Você está correndo perigo. A verdade é que você está dentro de um juízo. A humanidade está dentro de um juízo. O homem está sentenciado a nascer, crescer, envelhecer, morrer e sofrer a condenação eterna por causa do pecado. Mas esse não é o objetivo de Deus, que o homem sofra a condenação, porque Deus não se agrada na condenação do ímpio. Antes, Ele se alegra quando o ímpio se converte. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Deus, Ele tem prazer quando uma pessoa se converte, muda de direção para sair da condenação e receber a salvação que Ele nos proporciona através do único caminho, do único meio, que é Jesus Cristo. Isso não é para um grupo isolado, isso é para todos o que crê. Você pode estar incluído nisso se você crê. Você também pode não crer, é uma escolha sua, não é a determinação de Deus. Então observe que Deus, Ele está nos revelando algo muito importante dentro da sua palavra, na sua revelação que foi deixada para nós. Para você entender isso, não precisa buscar um curso de teologia, é só ler a Bíblia e crer nela. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, queridos, pare para pensar nisso, para que você não pereça, porque você já está em condenação. A humanidade já está em condenação. Porque diz a Bíblia que pelo homem veio o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos estão afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 13, 23. Romanos capítulo 5, 12. Leia isso lá. Eu estou transmitindo para você o que a palavra nos revela. Então eu fiquei pensando, eu fiquei analisando, e eu cheguei ao ponto de olhar e dizer assim: por que eu entreguei minha vida a Jesus? Para aderir a um grupo? Para mudar o estilo de vida na sociedade? Para ter uma denominação como todo mundo tem? Fazer uma profissão religiosa? Não, não, não. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo porque eu entendi, eu fui convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Eu fui convencido pelo Espírito Santo através da palavra que minha alma estava em condenação. Eu fui convencido pelo Espírito Santo que o único meio de salvação é Jesus Cristo, como Deus revela. Eu fui convencido pelo Espírito Santo a tomar uma decisão enquanto eu tenho tempo, porque depois que morre não há mais oportunidade para quem morreu. A oportunidade é para você tomar enquanto está vivo neste mundo, porque depois da morte segue-se ao juízo, como diz Hebreus 9, 27. Então, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, porque eu passei a refletir e comecei a temer o que minha alma não conseguia ficar em paz, porque eu tinha dentro da minha alma um temor. A minha alma estava temorosa da realidade da morte, porque todo ser humano tem medo da morte. E todo ser humano tem medo do que vai encontrar do outro lado, porque, crente ou não crente, a sua alma clama, geme por socorro. E esse socorro é Jesus. O problema é que você não consegue dar atenção a esse perigo que você está correndo. É preciso buscar Jesus Cristo. Existe muita gente se filiando à religião. Existe muita gente buscando um padrão religioso na sociedade. Existe muita gente se moldando. Existe muita gente buscando na religião prosperidade, buscando conquistar objetivos terrenos. Mas a sua necessidade por Jesus Cristo não é essa. A sua necessidade por Jesus Cristo é de salvação na sua alma. Porque Jesus veio para essa finalidade, porque se Ele não estivesse vindo, ninguém seria salvo, todos estavam sentenciados ao inferno. Crescer, nascer, crescer, envelhecer, morrer e seguir a alma para o inferno, porque essa já foi a condenação decretada a partir que o homem pecou lá no Éden. Eu quero dizer a você isso nessa hora, você desperte. Pare, se você está numa religião, seja ela evangélica ou qualquer outra, pense direitinho, por que é que você está dentro desse conceito religioso? Por que é que você está se moldando às ordenanças religiosas? Será que você entendeu o perigo da sua alma? Será que você creu em Jesus Cristo para a salvação da sua alma? Será que você já foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça ou do juízo?
Será que você hoje está servindo a Jesus porque você entende que é um miserável pecador e que sua alma está condenada, que só Jesus é a salvação? Será que você entende que você precisa do socorro do Senhor enquanto é tempo? Se você estiver numa religião, se você estiver dentro de um dogma, dentro de um conceito de religiosidade e não tiver esse entendimento, você está perdido. Meu amigo, você que está dentro do ensino católico apostólico romano, você que está dentro do ensino de Testemunha de Jeová, você que está dentro do ensino dos mormons, você que está dentro do ensino do espiritismo, você que está dentro do ensino muçulmano, você que está dentro do ensino evangélico, a religião evangélica moderna deste mundo, você está perdido dentro dessa religião. Você está vivendo uma fé vã dentro dessa religião, porque você está vivendo uma fé somente no exterior. Você está vivendo uma fé para as coisas dessa vida aqui. Você está vivendo uma fé para alcançar vitória nesta vida aqui. Você não acreditou ainda, você não parou para crer no que Deus revelou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o objetivo de Deus, enviar o seu Filho Jesus Cristo como sacrifício a este mundo pelos nossos pecados. Como sacrifício vivo pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Jesus sofreu o castigo por nós para nos garantir a paz eterna com o Pai. Quando a nossa alma deste mundo partir, deste corpo se separar e partir para o encontro com o Criador. Em quem você está se apoiando? Em quem você está confiando para garantir o descanso da tua alma? Você está clamando aos alvos da fé que a religião coloca? Ou você está crendo na palavra de Deus? Está seguindo a Jesus, abrindo mão de tudo para viver uma vida de comunhão com Deus, para garantir a tua salvação em Jesus Cristo? Olha, queridos, isso é muito sério, amados. Isso é muito importante. Pare para pensar nisso. Jesus Cristo, ele olha uma multidão que estava seguindo a ele. Essa multidão estava seguindo a Jesus, mas não pelo que Jesus veio realmente para trazer para o homem. Não pelo sacrifício de Cristo por nossa vida espiritual para nos libertar do pecado. Essa multidão não entendia isso. Essa multidão estava seguindo a Jesus porque queria saciar a necessidade do corpo. E não estava procurando perdão, nem reconciliação com Deus, e nem buscando saciar a necessidade da alma. É o que muita gente está fazendo hoje dentro das igrejas e das religiões, buscando satisfazer a necessidade do corpo e não entendendo a maior necessidade que é a da alma. E Jesus Cristo, ele para. Jesus Cristo, ele começa a olhar para aquela multidão e dizer: vocês me seguem, não pelos sinais que viram, mas pelo pão que perece. Aí Jesus começa a dizer: me sigam, não pelo pão que perece, mas pela comida que eu dou para a vida eterna. Jesus Cristo começa a orientar que ele é o pão vivo que veio do céu, e todo aquele que come dele tem parte com ele. E quem não come dele não participa do sacrifício dele, não participa de uma fé, de comunhão, de entrega com ele, não tem parte com ele. Jesus começa a orientar. É preciso entender porque eu preciso de seguir a Jesus. E muitos começam a dizer: esse discurso teu é muito duro. Enquanto Jesus estava multiplicando o pão e dando peixe, e o peixe, o povo estava atrás do Senhor. Mas quando Jesus começa agora a mudar o sermão, dando um sermão espiritual, falando das coisas espirituais pela qual ele veio, o objetivo da vinda de Jesus foi essa. Não foi matar a fome do corpo, foi matar a fome da alma, foi salvar a alma, a sua, a minha, a nossa. E o povo agora não quer mais saber desse sermão. É o que está acontecendo hoje na igreja. Se nós formos levar uma palavra, uma pregação, uma ministração, uma exposição da palavra de Deus na igreja, tratando-se dos assuntos espirituais, do que a palavra nos fala, o povo não quer mais ouvir. Porque o povo já está satisfeito com as pregações que alimentam o corpo e não a alma. O povo quer ouvir só pregações que tragam prosperidade e vitórias e riquezas desse mundo. Não quer ouvir das coisas do alto. Não, o povo não está mais disposto a ouvir a palavra de Deus, que nos corrige do nosso erro e nos mostra a nossa miséria espiritual. O povo não quer mais ouvir isso. E Jesus começa a repreender essa multidão, dizendo: vocês me seguem não pelo pão, não pelos sinais que viram, mas pelo pão que perece. E começa a falar, e agora o povo diz: sabe o que, irmãos? Está lá em
na carta do Evangelho, está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Leia do versículo 28 até o 68. Mas especificamente o versículo 28 e 29 e o versículo 66 e o 60 ao 69. Do Evangelho segundo escreveu João. Jesus começa agora a mostrar, e sabe o que diz a multidão? A multidão chega e diz, eu vou ler para você isso aqui, que é muito importante você ouvir esse sermão que está agora sendo direcionado à sua alma, ao seu coração. João capítulo 6, versículo 67 diz assim, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, dizendo assim, para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Mas no versículo 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe isto, escandalizai-vos? Que seria, pois, se visses o Filho do Homem subir ao céu, para onde primeiramente ele estava? O povo agora diz, duro é esse discurso de ouvir. É o que dizem hoje nas igrejas, irmão. Nas igrejas hoje, esse sermão é muito duro, o irmão é muito duro, tem que ser mais maleável, mais flexível. Por quê? Porque quando se prega um sermão que adverte o homem da sua necessidade espiritual, o povo não quer ouvir. Mas quando se prega um sermão que fala de bênção, prosperidade, das coisas deste mundo, o povo está disposto a ouvir com alegria no coração, porque o seu tesouro está aqui neste mundo. Seu coração está preso aqui. Jesus começa a falar das coisas do alto, espirituais. O povo agora começa a deixar Jesus. Diz o texto que todos voltaram, só ficaram os 12 apóstolos. E Jesus olha para ele e diz assim, vocês também vão querer me abandonar? Vocês também vão querer voltar? Vocês também vão parar na caminhada e retroceder, voltar atrás? E Pedro agora se levanta e diz, para quem iremos nós? Se só tu, Pedro falando a Jesus, dizendo, só tu tens a palavra da vida eterna. Pedro entendeu, Pedro estava dizendo a Jesus ali, não, eu estou te seguindo, mestre, pela vida eterna. Não é pelo pão que perece, não é pelas coisas desse mundo. E eu sei que só o Senhor tem esta vida para me dar. Para quem iremos nós? Para João? Para Paulo? Para Maria? Para Severino? Para a Igreja Católica? A Igreja Evangélica? As religiões deste mundo? Para quem iremos nós? Para onde você está indo? Que se o alvo, o caminho é Jesus e só Ele tem a vida eterna para lhe dar. Pense nisso, a sua alma corre perigo, amado. A sua alma corre perigo, meu amigo. É preciso você parar e entender isso. O apóstolo Paulo pregando aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, que se converteram a Jesus e renunciaram à fé da doutrina pagã romana. O apóstolo Paulo escreve aos crentes romanos dizendo assim, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa a mostrar aos irmãos em Roma, aos cristãos em Roma, e diz a ele, olha, meus queridos, descansem, fiquem tranquilos, porque para nós que estamos em Jesus Cristo, não há mais nenhuma condenação, porque Jesus ele nos livra da condenação e é garantia e certeza esse livramento, porque só Ele é quem pode nos livrar da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E certa vez um irmão que hoje ele é crente, glória a Deus, em Jesus Cristo, hoje ele é convertido ao Senhor. Esse irmão, antes de ser convertido a Jesus, ele vivia dentro da macumbaria, não é? Vivia dentro da feitiçaria, da macumbaria, fazendo trabalhos para espíritos, para entidades. Mas esse irmão uma vez chegou para mim, ele foi visitar uma igreja e ouviu a palavra, como é importante a palavra. Por isso que eu digo sempre nos vídeos que eu estou lançando, que é importante pregar a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que abre a nossa mente. E esse irmão foi para a igreja e ele ouviu esta pregação. E ele chegou e disse para mim, irmão Wellington, eu estava na igreja e eu ouvi quando o pastor abriu a Bíblia e pregou dizendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E esse irmão me indagou dizendo assim: irmão Wellington, e o que vai acontecer com os que não estão em Cristo? Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o que vai acontecer com os demais que não estão em Cristo? E esse irmão ficou com essa interrogação no seu coração. E eu creio que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E aí a gente mostrou o que diz a palavra. João capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Isso é muito sério, amados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os demais vão sofrer a condenação. Como diz João 3, 36. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem não tem o Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Escuta uma coisa. Foi Jesus quem falou isso. Foi Jesus quem falou isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. No versículo 18 e o 19. Você pode ler. Jesus diz assim: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Jesus falando dele mesmo. Que aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê nele já está condenado. Isso é muito sério. Pare para analisar essa orientação que você está recebendo agora. É Deus advertindo, é Deus instruindo você, porque Deus ele quer salvar a tua alma. Pare, meu amigo. Você, meu irmão em Cristo Jesus, que está dentro de uma religião, mas que não tem esse entendimento ainda. Você tem que entender por que você precisa de Jesus. Ah, mas eu fui para a igreja porque eu estava precisando de um trabalho, eu estava doente precisando de uma cura, eu estava com a minha família em guerra precisando que Deus agitasse minha família, eu fui para a igreja para buscar uma bênção. Não! Primeiro, você não tem que ir para a igreja. Você tem que ir a Cristo. O caminho é Cristo, não é a igreja. Você tem que tirar esse entendimento de igreja da sua mente. Porque não é a igreja o caminho é Cristo. A igreja mostra o caminho. A igreja não é o caminho. E segundo, você tem que ir a Cristo, não é pelas coisas desse mundo. Você tem que ir a Cristo, entendendo da miséria que você está espiritualmente, da condenação que sua alma está, entendendo que só Jesus Cristo é quem pode socorrer e dar salvação na tua alma. Porque todo aquele que nele crê não será condenado. Aleluias. Então o irmão ficou questionando e o irmão ficou com essa curiosidade e o Espírito Santo começou a trabalhar. E hoje, esse irmão que vivia dentro da macumbaria, da feitiçaria, servindo às entidades, os espíritos imundos que lá usam as pessoas, enganam as pessoas, hoje esse irmão é uma bênção na presença do Senhor, servindo a Deus com a sua vida, com a sua família, porque ele entendeu a palavra. Você precisa entender também, e eu deixo a mesma palavra para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui não está dizendo para os que são evangélicos, não, irmão. A Bíblia diz que é para os que estão em Cristo Jesus. Não é os que estão dentro da igreja evangélica, a igreja A, a igreja B ou a igreja C. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, é muito interessante, é muito importante essa orientação. Aleluia, obrigado, Jesus, por me usar como canal para levar essa palavra, essa orientação, essa instrução às pessoas que estão ouvindo agora. É muito sério, irmãos, isso que nós estamos agora transmitindo para você. Você precisa buscar o socorro do Senhor enquanto é tempo, invocar Ele enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, meu irmão, para salvar a tua alma. A porta está aberta, mas um dia vai fechar e muitos vão querer buscar nesse tempo e será tarde demais. Entenda a necessidade que é a sua alma. Ah, mas eu não quero ser da igreja evangélica, eu prefiro ser da minha religião, eu prefiro ser daquela. Você pode estar em qualquer religião, meu querido. Se você não entender a necessidade que sua alma tem de Jesus, você está perdido. É preciso buscar o socorro da tua alma enquanto você pode. E quando eu falo da sua alma, estou falando de você, a pessoa real que habita nesse corpo. Porque quando esse corpo perecer, a tua alma vai para a condenação eterna sem Jesus Cristo. E isso não é julgar, isso é falar o que a palavra diz. Como Jesus diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Creia nisso, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a gente vê Jesus dizendo assim, lá
No capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 24, Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Olha o que Jesus diz. Vai ter a vida eterna, não vai entrar em condenação, e vai sair, aleluias, passou da morte, da morte para a vida. Porque o homem está morto espiritualmente. Passou da morte para a vida. Glória a Jesus. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem sem Jesus está morto, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas em Jesus o homem torna a viver, é vivificado pela fé em Cristo e sai da condenação para a salvação. Pense nisso. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia ela está nos advertindo do perigo da nossa alma e ninguém será tomado por inocente. Todos são advertidos por Deus. Deus nunca tomará o culpado por inocente. Não importa, meu irmão, meu amigo, você tem se dedicado a essa religião, você tem sido muito devoto, muito zeloso, muito fiel. Você pode até estar com o coração voltado para servir a Deus, mas está no lugar errado, no caminho errado. Porque para servir a Deus não é dentro de uma religião, seja ela evangélica, quem for, ou qual for. Para servir a Deus não é se submeter a fardos religiosos. Para servir a Deus não é estar cumprindo devoções religiosas. Os discípulos, os homens perguntaram a Jesus: o que é que fazemos para fazer a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Se você quer servir a Deus, quer fazer a obra de Deus, creia em Jesus Cristo. Só nele, porque a fé não pode ser contaminada nem adulterada. A fé é uma só. O alvo é um só. O Senhor é um só. Você não pode estar crendo em Jesus e tendo outros mediadores, outros intercessores, outros ajudadores, outros salvadores, porque só Jesus é o único salvador, é o único mediador, é o único intercessor. Você precisa colocar sua fé pura, sem adulterar, só em Jesus. Hoje estão aí adulterando a fé. As pessoas crendo em Jesus, mas suplicando, rogando a outros nomes que são ensinados a eles a clamarem. Isso é adultério espiritual. A sua fé tem que ser pura. A sua fé tem que ser única em Jesus Cristo. E somente a Ele servir, somente a Ele adorar, somente a Ele invocar, clamar, exaltar, idolatrar, venerar. Só a Jesus, porque só Ele é Senhor. Não há outro além dEle. Irmãos, cá, escuta uma coisa. No céu, não existe senhora, não existe outros senhores. No céu, só há um Senhor, e esse chama-se Jesus Cristo, Senhor do céu e Senhor da terra. Jesus Cristo, Ele que pode salvar a tua alma. Portanto, nesta hora, creia em Jesus. A sua alma corre perigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pare para refletir no que diz essa palavra. Comece a buscar entender o que Deus está falando para você. Deus ama todos, por isso que Ele mostrou o amor dele por todos. Agora, salvação, só para aquele que crê em Jesus e a Ele se converter. E só a Ele servir, adorar e honrar, enquanto aqui viver para a eternidade, estar com Ele, glorificando o Senhor e vivendo na vida eterna. Creia nisso. Eu, evangelista Wellington Ramos, tenho sido inquietado por Deus para levar essas mensagens, para levar essas instruções, para orientar você que assiste, você que curte nossos vídeos. Porque o tempo é de pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, diante do Senhor Jesus Cristo, que julgará vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. É o que Paulo diz a Timóteo. Ele voltará, o juízo de Deus está vindo. Arrependei-vos, meus irmãos, se convertei-vos. Convertei-vos ao Senhor, para não sofrer a condenação eterna. Se converta a Jesus, e Ele está pronto para te dar o perdão e garantir salvação na tua alma, agora e para sempre.
em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando e que você se converta através dessa mensagem, que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar agora no teu coração, comece a abrir o teu entendimento, levar a luz que é Jesus ao teu coração e fazer você entender o perigo que a sua alma está correndo e que você se renda aos pés de Jesus e clame o socorro dele, porque está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse Senhor chama-se Jesus Cristo, o que Deus enviou como único meio de salvação para as nossas vidas, nossas almas aqui na terra. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe.